Números. Bemidbar. Capítulo 1. E no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da saída deles da terra do Egito, Iau falou a Masha, conhecido por Moisés, no deserto do Sinai, na tenda de reunião. Ele disse: Façam um censo de toda a assembleia de Ishal, um por um, segundo as suas famílias, segundo as suas casas paternas, alistando todos os homens por nome. Você e Aaron devem registrar por divisões todos os de 20 anos de idade para cima que podem servir no exército de Ishal. Levem com vocês um homem de cada tribo, cada um deles deve ser cabeça da sua casa paterna. Estes são os nomes dos homens que estarão com vocês. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur, de Chama, conhecido por Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai, de Ialda, conhecido por Judá, Nazon, filho de Aminadab, de Issacar, Netanel, filho de Zoar, de Zebulão, Eliabe, filho de Elon, dos filhos de Usfi, conhecido por José. De Efraim, Elisama, filho de Amiúde, de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur, de Beniamim, Abidã, filho de Gideoni, de Dan, Aezer, filho de Amizadai, de Aser, Pagiel, filho de Ocrã, de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, de Naftali, Aira, filho de Enã. Esses são os convocados da Assembleia, os maiorais das tribos dos seus pais. Eles são os cabeças dos milhares de Ishal. Então Masha e Aaron pegaram esses homens que tinham sido designados por nome. Eles reuniram toda a Assembleia no primeiro dia do segundo mês, para que os homens de 20 anos de idade para cima fossem registrados individualmente por nome, por família e pelas suas casas paternas, assim como Iau havia ordenado a Masha. Ele os registrou no deserto do Sinai. Os filhos de Ruben, os descendentes do primogênito de Ishal, foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados individualmente, e o número dos registrados da tribo de Ruben foi de 46.500. Os descendentes de Chama foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados individualmente, e o número dos registrados da tribo de Chama foi de 59.300. Os descendentes de Gade foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Gade foi de 45.650. Os descendentes de Ialda foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Ialda foi de 74.600. Os descendentes de Issacar foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Issacar foi de 54.400. Os descendentes de Zebulão foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Zebulão foi de 57.400. Os descendentes de Usfi por meio de Efraim foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Efraim foi de 40.500. Os descendentes de Manassés foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Manassés foi de 32.200. Os descendentes de Beniamim foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Beniamim foi de 35.400. Os descendentes de Dan foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Dan foi de 62.700. Os descendentes de Aser foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Aser foi de 41.500. Os descendentes de Naftali foram alistados por nome, por família e pelas suas casas paternas. Todos os homens de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército foram contados, e o número dos registrados da tribo de Naftali foi de 53.400. Esses foram os registrados por Masha,
Áron e os 12 maiorais de Ishal. Cada um dos maiorais representou a sua casa paterna. Todos os ishalitas de 20 anos de idade para cima que podiam servir no exército de Ishal foram registrados segundo a sua casa paterna, e o total dos registrados foi de 603.550. Mas os levitas não foram registrados junto com eles segundo a tribo dos seus pais. Yael disse a Masha: Só não registre a tribo de Levi, nem inclua o número deles entre os outros ishalitas. Você deve encarregar os levitas de cuidar do tabernáculo do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo o que pertence a ele. Eles carregarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e servirão nele, e eles devem acampar em volta do tabernáculo. Sempre que o tabernáculo precisar ser mudado de lugar, os levitas devem desarmá-lo, e quando o tabernáculo precisar ser armado novamente, os levitas devem armá-lo. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar deve ser morta. Cada ishalita deve armar a sua tenda no seu acampamento designado, cada homem segundo o seu grupo de 3 tribos, segundo as suas divisões. E os levitas devem acampar em volta do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação contra a assembleia de Ishal, e os levitas serão responsáveis de cuidar do tabernáculo do testemunho. O povo de Ishal fez tudo o que Yael havia ordenado a Masha. Fizeram exatamente assim. Números. Bemidbar. Capítulo 2. Yael disse então a Masha e a Áron: Os ishalitas devem acampar no lugar designado ao seu grupo de 3 tribos, cada homem junto ao estandarte que identifica a sua casa paterna. Devem acampar de frente para a tenda de reunião, ao redor dela. Os que acamparão ao leste, o lado do nascente, serão os do grupo de 3 tribos do acampamento de Alda, segundo as suas divisões. O maioral dos filhos de Alda é Nazon, filho de Aminadab. Os registrados no seu exército são 74.600. A tribo de Issacar acampará ao lado dele. O maioral dos filhos de Issacar é Netanel, filho de Zoar. Os registrados no seu exército são 54.400. Depois virá a tribo de Zebulão. O maioral dos filhos de Zebulão é Eliabe, filho de Elon. Os registrados no seu exército são 57.400. Todos os registrados nos exércitos do acampamento de Alda são 186.400. Eles devem partir primeiro. O grupo de 3 tribos do acampamento de Ruben, segundo as suas divisões, ficará ao sul. O maioral dos filhos de Ruben é Elisur, filho de Sedeur. Os registrados no seu exército são 46.500. A tribo de Chama acampará ao lado dele. O maioral dos filhos de Chama é Selomiel, filho de Zurizadai. Os registrados no seu exército são 59.300. Depois virá a tribo de Gade. O maioral dos filhos de Gade é Eliasaf, filho de Reuel. Os registrados no seu exército são 45.650. Todos os registrados nos exércitos do acampamento de Ruben são 151.450, e eles devem partir em segundo lugar. Quando a tenda de reunião for mudada de lugar, o acampamento dos levitas deverá estar no meio dos outros acampamentos. Eles devem viajar na mesma ordem em que acampam, cada um no seu lugar, segundo os seus grupos de 3 tribos. O grupo de 3 tribos do acampamento de Efraim, segundo as suas divisões, ficará a oeste. O maioral dos filhos de Efraim é Elisama, filho de Amiúde. Os registrados no seu exército são 40.500. Ao lado dele estará a tribo de Manassés. O maioral dos filhos de Manassés é Gamaliel, filho de Pedazur. Os registrados no seu exército são 32.200. Depois virá a tribo de Beniamim. O maioral dos filhos de Beniamim é Abidã, filho de Gideoni. Os registrados no seu exército são 35.400. Todos os registrados nos exércitos do acampamento de Efraim são 108.100, e eles devem partir em terceiro lugar. O grupo de 3 tribos do acampamento de Dan, segundo as suas divisões, ficará ao norte. O maioral dos filhos de Dan é Aezer, filho de Amizadai. Os registrados no seu exército são 62.700. A tribo de Aser acampará ao lado dele. O maioral dos filhos de Aser é Pagiel, filho de Ocrã. Os registrados no seu exército são 41.500.
Depois virá a tribo de Naftali. O maioral dos filhos de Naftali é Aira, filho de Enã. Os registrados no seu exército são 53.400. Todos os registrados do acampamento de Dan são 157.600. Eles devem partir por último, segundo os seus grupos de 3 tribos. Esses foram os Ixalitas registrados segundo as suas casas paternas. O total dos registrados para o exército nos acampamentos foi de 603.550. Mas os levitas não foram registrados junto com os outros Ixalitas, assim como Iau havia ordenado a Macha. Os Ixalitas fizeram tudo o que Iau havia ordenado a Macha. Era assim que acampavam segundo seus grupos de 3 tribos e era assim que partiam, cada um segundo a sua família e segundo as suas casas paternas.